Quem cultiva orquídeas há um bom tempo vai se familiarizar com esse vídeo. Mas se você está começando agora no cultivo das orquídeas, ou se ainda não tem muita experiência, é importante que você assista esse vídeo, porque ele vai te dar algumas bases para você entender a importância de um substrato bom, de um substrato de boa qualidade. O substrato, pessoal, ele é a base do cultivo de nossas orquídeas. Um substrato bom, de boa qualidade, vai ser responsável pelo enraizamento da planta no vaso, no cachepô ou da forma que a gente plantar. É importante que o substrato seja sempre limpo, seja sempre esterilizado e que a gente possa utilizar substratos de boa procedência, de boa qualidade. Caso contrário, a gente vai ter a frustração no nosso cultivo. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho nesse vídeo, tá bom? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Chusca e vocês estão no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui no YouTube. E hoje eu vou estar respondendo a dúvida de uma inscrita aqui do canal, a Ludmila, onde ela faz o seguinte questionamento. Ela pergunta sobre o que é esterilizar o substrato e como que é feito esse processo. Então eu estou aqui com o meu substrato base para minha região, para o meu ambiente. Esse substrato aqui é um dos que mais se adapta em versatilidade para o meu tipo de cultivo, tá bom? E a pergunta, né, é bem simples. Ela pergunta sobre o que é esterilizar. Esterilizar é você manter o substrato limpo, basicamente isso. Limpo de várias coisas, seja de fungos, de bactérias, e limpo também, né, de excessos de polifenóis, que é o que a gente tem tanto medo, né, que assusta tanta gente no cultivo das orquídeas, que é o tanino. Então o tanino, ele está presente em boa parte dos substratos. E ele, quando o substrato vai envelhecendo, ele vai sendo liberado em grandes quantidades e aí prejudica o desenvolvimento da planta. Porém, não é possível a gente eliminar totalmente ele do substrato, mas é possível a gente retirar uma grande quantidade, deixando o substrato em boas condições para o uso, né, no cultivo das orquídeas, tá? Então, a esterilização consiste em você dar qualidade ao substrato para que ele seja utilizável no cultivo das orquídeas. Não é qualquer substrato que pode ser utilizado no cultivo das orquídeas. Não é qualquer casca de pinos, não é qualquer carvão, não é qualquer macadâmia. A gente tem que fazer um processo de esterilização, um processo de limpeza do substrato, para ser mais claro. E essa limpeza, gente, também não é tão complicada. Para esse substrato que vocês estão vendo aqui, agora está um pouco noite já, aqui já está bem escurinho, já é quase 6 horas da tarde, eu estou utilizando a lanterna do celular, por isso que a imagem não fica tão boa, gente. Mas mesmo assim eu decidi fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês. Olha, então vendo essa poeirinha, essa sujeirinha, isso aqui a gente tem que eliminar. Esse substrato aqui, ele já vem pré-tratado, ele já vem limpo em boa parte, né, do meu cultivo. Muitas vezes eu até utilizo in natura, mas o recomendado é que mesmo que ele tenha vindo de tratamento, como eles fazem depois a mistura em chão, eles colocam assim quilos e quilos, para não dizer toneladas de substrato no chão e vão misturando. E a gente sabe que no chão existe uma grande quantidade de fungos e bactérias. Então esse substrato, muitas vezes ele vem já contaminado. Então a gente deve fazer a esterilização. A esterilização vai consistir de uma forma bem simples em você pegar esse substrato, colocar ele dentro de um balde, dentro de uma vasilha grande, né, dependendo da quantidade de substrato que você tenha. Eu aqui tenho cerca, né, de uns 20 litros de substrato, né, uns 5 quilos aproximadamente. Então a gente coloca dentro de um balde grande, cobre com água e aí a gente adiciona cloro, tá? Isso para fazer a esterilização. Para a gente fazer a limpeza,
do tanino, tirar o tanino, se ele não passou por nenhum processo, né, de tratamento, que não é o caso desse substrato, esse substrato ele já vem tratado, só que ele vem ainda com problemas, né, como eu falei ali, de ser misturado no chão. Então é bom a gente sempre fazer a esterilização. Então, se o substrato ele não foi tratado, se ele é um substrato ainda totalmente in natura, você deve colocar ele dentro de um balde com água, dentro de uma bacia com água, deixar o substrato todo submerso, e aí depois de 24 horas, você tira aquela água, joga fora e troca por uma água nova, né? Uma água limpa, uma água clarinha. Você vai ver que após 24 horas, a água vai ter um tom avermelhado. Significa que que está sendo liberado os polifenóis, que são os ácidos que vão ter dentro do substrato, dentro do material, tá bom? Então você vai fazendo essa troca a cada 24 horas até a água sair branquinha, tá? Então coloca o substrato na água, deixa 24 horas, troca, depois coloca de novo, troca, coloca de novo, troca, até no último momento a água sair totalmente branca, clarinha, ou o mais claro possível que você conseguir, tá bom? Nesse momento você já retirou o máximo possível de tanino do substrato, que é um dos problemas que a gente tem nesses substratos à base de casca de pinos, macadâmia, chip de coco, entre outros, tá certo? Depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer a esterilização, porque o fungo não morreu. Se o substrato tiver fungo, o fungo ainda existe. Ele não morre literalmente com a água. Então a gente deve fazer uma esterilização que consiste em colocar o substrato na água e adicionar o cloro, ou fazer a fervura. Eu prefiro adicionar o cloro, que é processo muito mais simples e menos e gasta menos. Então eu pego o substrato, coloco em um balde de água. Para cada litro de água, eu adiciono cerca de 10 ml de cloro, tá? Aqui a gente está fazendo só a esterilização, não é tratamento em si. Então, para esterilização, a gente adiciona cerca de 10 ml de cloro, vai ser suficiente para cada litro de água para fazer, então, a esterilização do substrato, tá certo? Depois de 24 horas, a gente retira o substrato. Isso no último dia que a água você já tiver feito toda a limpeza do substrato. Aí você tira ele, dá uma enxaguada, enxagoa bem o substrato, coloca no sol para secar, deixa no sol torrando, deixa o substrato torrar literalmente. E aí sim, depois que ele estiver bem sequinho, ele vai estar pronto para você utilizar, tá certo? Então esse é o procedimento que a gente faz com a casca de pinos, com a macadâmia, com o chip de Sansão, enfim, né, com todos os substratos que tenham tanino. Aqui eu tenho a palha de arroz carbonizada. Essa palha de arroz, ela já foi queimada em altas temperaturas, com fogo, ela foi superaquecida. Então aqui não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, tá bom? Mas se você quiser fazer por precaução um tratamento simples para esterilizar, eu sugiro que você pegue esse substrato, coloque também em um balde, uma vasilha com água, e para cada 1 litro de água você adiciona 10 ml de cloro. Deixa cerca de 2 horas aproximadamente, aí retira, faz um enxágue, deixa secar ao sol e está pronto para ser utilizado, tá bom? Aqui tem o esfagno que eu faço utilização. O esfagno a gente faz também um processo de limpeza, porque ele contém muitos sais e muitas vezes ele vem de lodo, ele vem de pântanos, ele vem de ambientes muito úmidos carregados de fungos. Então, como que a gente faz a esterilização dele? Dá para fazer de 2 formas. Uma, colocando ele em fervura, numa panela, e você adiciona a água e deixa ferver por 15 a 30 minutos, tá bom? Então esse é um dos procedimentos. E o outro procedimento é você colocar também em um balde com água e cloro, na mesma proporção que eu falei anteriormente,
Aí você deixa cerca de 2 horas em tratamento, faz um bom enxágue e depois está pronto para ser utilizado, tá bom? É importante lembrar que nunca pode se guardar o esfagno úmido, porque ele bolora de novo, junta fungo, tá certo? Então, se você for guardar, deixa ele secar totalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!